bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que sempre me fazem. Qual a diferença entre devocional, estudo bíblico e leitura da palavra? Existe realmente uma diferença entre eles? Será que não são todos a mesma coisa? Ou será que se eu fizer só um, ele já complementa os outros? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero começar falando com você sobre a leitura bíblica. Aquela leitura que nós fazemos normalmente, começamos no início do ano com o propósito de ler a Bíblia capa a capa. Muita gente fala para mim que tem dificuldade de fazer esse tipo de leitura porque se perde ao longo do caminho, porque não consegue terminar, às vezes nunca passa do Pentateuco, às vezes mal termina o livro de Gênesis. E assim aquela pessoa todo ano começa a leitura, mas nunca consegue ler a Bíblia de capa a capa. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a leitura bíblica de capa a capa, ela pode sim entrar no teu momento devocional, mas ela não significa que seria o seu momento devocional. Para mim, particularmente, quando eu estou fazendo a minha leitura bíblica de plano de leitura, eu faço em 3 meses, então normalmente às vezes eu consigo, dependendo de como eu me organizo, eu consigo ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 2 vezes por ano. Às vezes, eu já acho que fiz isso uma única vez, eu li 3 vezes de capa a capa durante o ano, porque daria para ler 4, né? Se você observar, eu levo 3 meses, o ano tem 12, daria para ler a Bíblia toda 4 vezes em um ano. Mas normalmente eu costumo ler uma vez ou 2 vezes no ano. Para esse tipo de leitura, eu uso o tempo exclusivo para ler, ou seja, eu tenho aqueles capítulos que eu vou ler no dia e eu simplesmente faço a leitura. Normalmente eu costumo deixar um caderninho do meu lado para que quando algum assunto da palavra me surja uma dúvida, eu anoto e continuo lendo. Eu não vou pesquisar aquilo ali agora, eu guardo aquela dúvida. Quando algum texto me chama a atenção, eu já estou ali com o meu lápis, eu grifo e continuo a leitura. Por quê? Porque o meu tempo de leitura bíblica é para ler a Bíblia, ou seja, o meu propósito ali é conhecer mais as Escrituras através da leitura. Então eu não paro para estudar, eu não paro para tirar dúvida, eu vou marcando no caderno e deixando a parte para quando chegar o momento de fazer o meu estudo bíblico. Então a leitura bíblica é isso. É você escolher um tempo, só que você também precisa entender uma coisa. Eu faço a leitura bíblica em 3 meses. Tem pessoas que vão preferir fazer a leitura em 1 ano. Tem pessoas que vão fazer a leitura bíblica em 2 anos. Isso está errado? Não. O que está errado é você não fazer. O que está errado é você não se sentir motivado a fazer porque acha que ela lê em 3 meses, eu não consigo. Ok, não tem problema. Você consegue ler em 2 anos, que são pouquíssimos trechos por dia? Faça assim. Então a leitura bíblica é isso. Agora vamos para o devocional. Como eu falei, a leitura bíblica ela pode entrar no teu momento devocional. No meu caso, eu não coloco os dois juntos, porque como eu faço a leitura bíblica em 3 meses, eu preciso ler entre 11 e 12 capítulos por dia. Então é algo que leva para mim cerca de 1 hora, 50 minutos, vai depender do livro que eu estou lendo, né, da Bíblia, da parte que eu estou lendo. Então normalmente leva um tempo muito longo para que eu conclua aquela leitura. Então eu não gosto de colocar junto do meu tempo devocional essa parte da leitura bíblica, eu deixo como um tempo separado só para ler a Bíblia. Mas se você faz a leitura em 1 ano, por exemplo, que são pouquinhos capítulos por dia, ou em 2 anos, que são menos ainda, você pode colocar isso junto do teu tempo devocional. Mas o que é, na verdade, o tempo devocional? Eu diria para você de forma simples que tempo devocional é o tempo que você escolhe para aproximar o seu relacionamento com o Pai. Sabe, é como eu já mencionei no vídeo, é você chamar o Senhor para tomar um café com você. É aquele tempo gostoso que você fica ali com o Senhor para conversar com Ele, para agradecer a Ele. E nesse tempo devocional, você pode usar algumas ferramentas além da Bíblia, é claro. A Bíblia ela não pode estar excluída de nenhum tempo que você vai ter com Deus. A Bíblia está presente porque ela é a palavra de Deus revelada
abençoada para você. Mas no seu tempo devocional você pode usar livros devocionais, como eu já mostrei para vocês aqui que eu uso muito Mananciais no Deserto, é maravilhoso. É aquele livro que traz um versículo bíblico e um texto falando sobre aquele versículo, contando experiências de alguém sobre aquele versículo, contando o testemunho de alguém, que são esses estilos de livro devocional, que tem do Max Lucado, que é muito conhecido. Tem o Pão Diário, que também muita gente tem, então são livros conhecidos como livros devocionais. O nosso ministério, inclusive, tem os planos de leitura bíblica, que são diários devocionais, que trazem o versículo bíblico para você meditar no versículo, responder algumas questões, ilustrar. Esses planos de leitura, eles são feitos para o teu momento devocional com o Senhor. Então, no momento devocional, é o momento que você vai estar estreitando o seu relacionamento com Deus, aquele momento gostoso de comunhão com o Senhor. O teu momento devocional, ele deve acontecer todos os dias. Você não deve deixar que um único dia passe sem que você tenha esse tempinho com o Senhor, o teu encontro com Ele. Não precisa ser sempre no mesmo horário, porque às vezes a gente vai ter imprevistos, então tem gente que faz logo cedinho, mas às vezes aconteceu um imprevisto, aí a pessoa já diz, não vou fazer porque eu não fiz, amanhã eu faço, outras se desmotivam, já não fiz, não vou fazer mais, então não. É o teu tempo com Deus. Se por alguma razão você faz à tarde e aconteceu um imprevisto, faz à noite. Se não deu para fazer nesse dia, aconteceu muita coisa e você se atrapalhou, amanhã você volta e fala, Senhor, me perdoa, eu queria ter estado contigo ontem, mas estou aqui hoje. Então, tenta entender que o teu tempo devocional, ele é diário, ele é algo que você precisa fazer todos os dias. Já imaginou passar um diazinho sem se encontrar com seu Senhor? Não dá, né? Então, o tempo devocional, ele é diário. Agora vamos para a diferença entre devocional e estudo bíblico. Agora que você entendeu que devocional é o teu tempo com Deus de aproximação, para relacionamento, para ficar pertinho do coração do Pai, o estudo bíblico ele seria, de uma forma simples também para você entender, o mergulhar a fundo na palavra. Lembra quando eu falei para você que quando eu estou fazendo a minha leitura bíblica, às vezes aparecem dúvidas e eu deixo num caderninho? Essas dúvidas eu trago para mim quando eu vou fazer o meu estudo bíblico. Eu vou pesquisar a fundo sobre aquela dúvida que surgiu. Pode ser sobre a localização geográfica, pode ser sobre a história de um personagem, ou seja, quem ele é, por que ele apareceu ali, onde a Bíblia fala mais sobre ele. Então, essas questões são esclarecidas no teu tempo de estudo bíblico. Diferente do devocional, que você deve fazer todos os dias, o estudo bíblico pode ser feito 1 ou 2 vezes por semana, conforme o teu tempo te permitir, porque o estudo bíblico é algo que você vai demorar mais tempo. Você vai começar a cavar os tesouros escondidos da palavra de Deus. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre como fazer um estudo bíblico e você pode seguir o seu jeito de fazer o estudo bíblico. O importante é você compreender que na hora de você fazer o estudo bíblico, não é aquele momento devocional, leve e que passa rápido. É algo que vai exigir mais de você intencionalidade, concentração, disciplina e, claro, você vai usar ferramentas para te ajudar. Como eu falei, no estudo bíblico, o ingrediente principal é a Bíblia. É a Bíblia que você tem que ter com você. E hoje nós temos a facilidade da internet, então você não precisa ter na sua casa um comentário bíblico, um dicionário bíblico, porque a gente tem essas ferramentas gratuitas na internet. Então, o importante é você separar um tempo e dizer, toda segunda eu vou estudar a Bíblia, ou segunda e sexta, enfim, você vai escolher o teu tempo para ter um estudo mais aprofundado da palavra, que é aquele momento que você vai pegar dúvidas que você teve enquanto estava lendo a palavra, um versículo que você não entendeu bem, ou um versículo que você quer se aprofundar mais, porque o estudo da palavra vai fazer com que você erre menos e seja menos enganada. Quem não conhece as Escrituras a fundo, fica mais fácil de ser enganada quando está ouvindo alguém falar das Escrituras, porque não sabe se aquilo que aquela pessoa está falando é real, é o que a Bíblia diz que é. Por isso você precisa se armar no estudo bíblico para conhecer a palavra.
De repente alguém fala alguma coisa que a Bíblia não diz, como por exemplo, muita gente fala que o povo de Israel teria levado 40 dias para chegar até a terra prometida, mas levou 40 anos porque pecou. E essa não é a verdade. Se você estudar, você vai descobrir que a travessia que o povo de Israel teria que fazer, mesmo tendo sido guiado por Deus pelo caminho mais longo, ela levaria entre cerca de 11 a 15 dias até que eles chegassem em Canaã. A questão dos 40 anos, no deserto foi estabelecido por conta dos 40 dias que os espias ficaram na terra de Canaã. Então, às vezes, você não sabe, você não estuda, você ouve e acha que aquilo é verdade, que aquilo que a pessoa está dizendo é o que é, porque é um pregador famoso, ou enfim, alguém que você acha que sabe mais do que você. Procure estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia faz com que você conheça a palavra de Deus e não seja enganada. Não só pelos homens, porque se você observar, o próprio inimigo usou a palavra para tentar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o rebateu usando a palavra, porque Jesus sabia utilizar e manejar bem a palavra da verdade. Por isso estudar a Bíblia é tão importante. Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Ficou alguma dúvida? Eu consegui esclarecer para você? Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Ou se você já sabia essa diferença, conta para mim também. Quanto tempo você costuma fazer o seu estudo bíblico? Você faz uma vez por semana, a cada 15 dias, 2 vezes por semana? Quero saber de tudo. Nós somos amigas que estamos crescendo segundo o coração de Deus e essa troca é muito gostosa. Então, não esqueça de avaliar o vídeo. Claro, compartilhar com suas amigas. Estamos crescendo como mulheres segundo o coração de Deus. E não esqueça da nossa live que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 16 horas. Nós vamos estar aqui juntas, mergulhando na palavra do Senhor, em comemoração aos nossos 20 mil inscritos. E eu conto com você. Convida suas amigas para estarem participando também, porque o tema vai ser abençoador, eu creio. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!